E aí, geração, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para mais uma conversa. Hoje é sexta-feira. Eu quero já injetar em você um ótimo fim de semana. Deus te abençoe. Tenha tempos incríveis com a tua família. E aí, geração, vamos? Hoje a nossa conversa vai ser sobre uma pessoa bem desenvolvida sabe pedir para a pessoa certa. Hoje tem muitas pessoas que sofrem porque fica pedindo coisas para a pessoa errada. Aquela pessoa não pode te oferecer e você fica pedindo coisas para a pessoa errada. Hoje, de uma forma bem simples, para você entender que existe uma pessoa no mundo que tá louco para te abençoar. Existe uma pessoa que é dono do ouro e da prata olhando para você e esperando você se relacionar com ele e pedir as coisas, porque ele é pai. Sabe de quem eu tô falando? Deus. Vamos lá? Eu quero falar para vocês sobre umas experiências que eu tive, que eu pedi para a pessoa certa e aconteceu. E aí, você já pediu alguma coisa para o seu pai e recebeu? Tô falando do seu pai celestial. Pega a visão. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre quis trabalhar em empresas multinacionais. Quando eu fiz 18 anos, eu entregava currículo na Nike, entregava currículo na Adidas, porque eu sempre queria trabalhar numa empresa muito grande. E aí fui crescendo, fui estudando e eu casei e eu sonhava trabalhar numa multinacional. E aí, aqui, para quem conhece, eu moro em Pinhais, e aqui em São José tem a Boticário. Boticário é uma empresa multinacional, né? O dono é um judeu e etc. E eu sonhava trabalhar ali. Aí teve uma época que eu fiz um desafio, pedi para Deus que eu queria trabalhar numa multinacional. E usei a minha fé. Eu tinha uma moto. E aí eu fiz 7 dias. Todo dia eu ia trabalhar na empresa que eu já trabalhava, só que todo dia eu ia nessa minha futura empresa, onde eu queria trabalhar de moto, e dava uma volta na empresa. Todo dia, tá ligado, né? Você que conhece a Bíblia sabe da história que eu tô falando. Todo dia eu ia, durante 7 dias. Eu fui, dei a volta na Boticário e voltei. Falava, eu vou trabalhar numa multinacional, eu acredito. E fiz isso durante 7 dias. E aí no sétimo dia eu dei 7 voltas lá, declarando que eu vou trabalhar numa multinacional. Pedindo para a pessoa certa, né? Para Deus. E aí passou um tempo, eu não consegui entrar lá. Mas não fiquei triste, porque quem planta, colhe. Guarda isso. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa terceira, que era um telemarketing que cobrava as pessoas que devia para alguns bancos. Uma das experiências mais ruins que eu tive, sabe? Eu trabalhei 7 meses nessa empresa. E aí teve um dia que eu tava tão mal assim com o meu emprego, que eu cheguei em casa tão abalado assim, que a Bia tava escutando aquela música Aquieta Minha Alma, sabe? Do Ministério Zoe. Quando eu entrei em casa assim, ela tava escutando esse louvor, na hora comecei a chorar. Não aguentei mais, o Davi era pequeno. Aí eu fui pro quarto, comecei a chorar. Aí a Bia foi lá, orou por mim, me consolou. E aí eu fiquei tranquilo, fiquei relaxado, sabe? Tipo, Deus ele olha o coração quebrantado e ele escuta você. Por isso que hoje o tema é pede para a pessoa certa. E aí passou uma semana, eu estava saindo desse meu emprego, eu trabalhava até 2 horas da tarde, era muito rápido o trabalho. Só que eu chegava em casa, parecia que eu trabalhei de pedreiro 12 horas, de tão cansativo mentalmente falando. E aí eu trabalhava perto do shopping em Curitiba. E aí eu desci do shopping, eu desci do trabalho e a minha mãe trabalhava umas 3, 4 quadras para trás. E aí eu fui lá na empresa da minha mãe, que eu deixava a moto lá perto, que eu não pagava estacionamento, porque era um conhecido. E aí eu descendo, passei na frente de um RH. Aí tinha uma vaga assim, para uma multinacional para área comercial. Aí eu falei, eu já tenho, peguei o e-mail, mandei meu currículo. Isso era numa terça-feira, mais ou menos. E aí, na outra segunda-feira, eu recebi uma ligação que era para mim fazer entrevista nessa empresa, que o meu currículo foi aprovado. E aí, até então, eu não sabia qual empresa que era.
E aí quando eu cheguei nesse endereço, aí que eu descobri que era a minha antiga empresa, a última empresa, né? A Votorantim Cimentos. Eu falei, uau, uma multinacional. E aí quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu já cheguei com muita fé, declarando esse trabalho é meu e etc. E eu tava com medo, porque tava na crise, aquela época que tinha 14 milhões de brasileiros desempregados, sabe? E como que eu ia entrar numa multinacional se eu já estava empregado? Então tinha esses conflitos assim. Só que eu fui pela fé. Aí eu cheguei, fiz a entrevista, aí a mulher perguntou para mim por que eu queria sair de uma empresa registrado já para entrar nessa multinacional se era só um contrato temporário. E aí eu disse que eu não me via crescendo na empresa porque eu não gosto de cobrar as pessoas e eu gosto de trabalhar feliz. E aí eu observei que nessa empresa que eu trabalhei por 5 anos, todo mundo que subia a escada, todo mundo dando risada um pro outro, bom dia, boa tarde. E aí eu usei isso na entrevista, falei, eu percebi aqui que o pessoal é muito feliz, né? Então é isso que eu quero trabalhar num lugar onde eu fico feliz. E aí deu certo, foi sim, ó, processo de 7 dias. Tipo, eu fui fazer entrevista na quarta-feira, na outra quarta-feira eu já estava trabalhando nessa multinacional. Porque eu pedi para a pessoa certa. E hoje é semente para você guardar no seu coração. Se você está triste com o seu trabalho, se você está triste com alguma coisa da sua vida, pede para a pessoa certa. Deus, ele te escuta. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o seu pai que está em secreto, pois ele te olha e vai te ouvir, porque o pai é amor. Se você se relaciona com ele, se você pede para a pessoa certa, pensa comigo. Você que é pai, você que é mãe, quando o teu filho te pede algo, o Davi ele é apaixonado por pão de queijo. Se eu falo assim, ó, qualquer horário, vou na panificadora e ele fala, traz pão de queijo, papai. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu trago um pão de queijo para ele, trago 2 pão de queijo para ele, porque eu gosto de ver o meu filho sorrir, sabe? Imagina o nosso pai que é perfeito. O que você está precisando? Pede para a pessoa certa. Talvez você fique abrindo a sua vida para a pessoa errada. Talvez você fique falando alguns problemas para as pessoas que não vão resolver. Eu quero te desafiar, pede para a pessoa certa. Entra no teu quarto, fala, pai, seguinte, sabe? Chama ele para conversa. A gente tem que ter fé. Ele te escuta. O pai escuta o filho. Coragem. Entra no teu quarto e pede para a pessoa certa. Deus te abençoe. Essa é a semente. Pede para a pessoa certa. O que você está precisando? Quebra esse orgulho, sabe? Às vezes a gente não pede porque a gente é orgulhoso. Ah, não vou pedir, não. Quebre esse orgulho, seja como uma criança. Pede as coisas pro teu pai. Para quem você vai pedir? Pede pro teu pai. O teu pai tá lá no céu só olhando assim. E aí, filho, o que você quer? Ele já sabe. Mas ele é tão incrível que ele espera você pedir, sabe? Porque ele é tão incrível que te deu o poder de escolha. Você escolhe se você quer ter ele como pai ou não. Você escolhe se você quer ter ele como teu salvador ou não, sabe? Então seja inteligente, tenha sabedoria e pede para a pessoa certa. E aí, geração? Vamos? Eu quero te indicar um livro antes. Esse livro é incrível, eu tenho ele há muito tempo. Para uma vida melhor. Frases que vão mudar a sua história. Do Leonardo Capuchin e do Drummond Lacerda. O Drummond já voltou para o céu. Se você jogar no Google aí você consegue esse livro. Esse livro é frases de Deus para você. Se você tá mal, abre ele ali e vai ter frases baseadas na Bíblia para te inspirar. Leia um livro, leia um bom livro, sabe? A cultura da leitura te leva para o próximo nível. Você se comunica melhor, você entende mais as coisas. Então é isso, leia um livro. Deixa eu te deixar uma pergunta. Qual é a diferença de quem não sabe ler para quem não gosta de ler? E aí, geração? Vamos